Do Senhor dura para sempre. Amém, aleluia. Se você puder ficar sobre os pés, vamos cantar a Bíblia. Glória a Deus. Obrigado. Se você não souber cantar em si, você fecha os olhos e medita no Senhor. Fala com o Senhor. Antes de nós encerrarmos, irmãos, o Senhor falou comigo para você que tem um carro, então está com a sua chave da sua casa, você vai colocar que nós vamos fazer uma oração para que Deus venha fazer algo extraordinário. Se você almeja ter uma casa ou um carro mais novo também, amém? Glória a Deus. Santo Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Santo Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Glória a Deus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Santo Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Cante dos reis. Glória a Deus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Pode se sentar. Irmãos, estou muito feliz com Deus, muito feliz mesmo, por hoje estar aqui reunido com vocês, com a igreja. Glória a Deus. Eu fiz uma viagem breve, mas eu até teve um momento que eu comecei até a pensar, eu não vou conseguir chegar no domingo. Mas o Senhor fez maravilhas ao sair até eu chegar aqui. Então, Glória a Deus. fiquei 8 dias aqui consagrando nesta igreja, e o Senhor falou comigo para me sair daqui e ir até Rio Verde fazer um trabalho. E teve alguns empecilhos, ou até mesmo financeiro. E aí acabou que eu vou resumir, porque senão não vai dar tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer. E aí acabou que dando certo eu indo, chegando na viagem.
viagem daqui para lá, 230 quilômetros daqui lá. Quando eu andei mais ou menos em torno de 180 quilômetros, o carro quebrou uma peça dele e a luz da bateria acendeu. Quando a luz da bateria acendeu, eu falei para Jesus: Jesus, eu preciso chegar para fazer a sua obra. Eu preciso ir. Glória a Deus. E eu acelerei mais, em torno de 50 quilômetros faltando. Eu acelerei para chegar. Falei: Jesus, eu preciso chegar. E eu estava com o GPS ligado, o GPS parou de funcionar. E eu olhava no painel, só tinha 2 piques na parte que é onde que aquece para ligar a vitorina. E eu fui, cheguei até, faltando 5 quilômetros, eu tenho uma prima que mora, faltando 5 quilômetros para chegar em Rio Verde. Encostei lá, mandei mensagem para ela, falei: olha, eu vou passar a noite por aí. E eu encostei o carro. No outro dia chamamos um mecânico, e o mecânico chegou lá, falou: olha, tem que trocar essa peça, não tem como, porque ela danificou. E aí ele tirou a peça para levar para ver se conseguia arrumar. E eu fui e falei para ele: então, consegui arrumar? Não, arrumar outra. E aí eu falei para ele assim: então eu vou levar esse carro para a cidade, faltava 5 quilômetros, e lá vai ficar mais fácil para arrumar. E aí o mecânico virou para mim e falou assim: irmão, deixa eu falar um negócio para o senhor. Se o senhor tirar esse carro daqui e andar até lá e ele aquecer, ele vai ligar a vitorina e a sua bateria vai descarregar. E se a vitorina acionar, ele descarregando a bateria, o senhor vai ter outro gasto, porque vai descodificar o chip que tem na chave. E aí eu virei para ele e falei assim: então foi milagre mesmo, porque eu andei 50 quilômetros com ele e o carro não acionou nenhuma vez a vitorina para descarregar a bateria. Glória a Deus. O Senhor parou tudo, parou o GPS, mesmo ele não tendo internet, ele funciona. E ele parou, toda vez que eu olhava para ele, estava parado. E o carro não aquecia, o Senhor estava esfriando o carro. Glória a Deus. E aí, naquele mesmo dia, o rapaz demorou a me responder sobre a peça. Eu falei assim para minha prima: eu estou indo, nem que seja de a pé. Eu preciso fazer o que Deus mandou eu vir aqui. Estou indo. Ela falou: não, pode deixar que eu estou indo para a cidade, eu te levo. E aí eu fui. Cheguei na quarta-feira, na quinta-feira à tarde, lá onde que era para mim fazer a obra para Deus. Fiquei no período que eu estava até o outro dia evangelizando a pessoa, evangelizando a minha tia, porque o Senhor queria fazer uma obra grande na vida dela, e ali foi feito. Naquela mesma noite, na quinta-feira, ela se reconciliou com Jesus. Glória a Deus. E aí eu conversei com algumas pessoas aqui para ver se conseguiria essa peça, mas não deu certo. Quando foi na quinta-feira mesmo, eu liguei para o rapaz e falei para ele assim, na sexta-feira mesmo. E eu liguei para ele e falei assim: irmão, quanto que vai ficar essa peça? Ele falou assim: ficar R$650 a peça. E eu falei: eu não tenho esse dinheiro, porque o único que eu tinha era do cartão que eu fui colocar gasolina. Só que o rapaz pagou um freezer que nós tínhamos vendido e minha esposa fez a transferência. Olha, Deus. José Fiel. E aí eu cheguei lá
E falei para o rapaz: olha, eu não tenho esse dinheiro, mas quanto que vai ficar para a sua mão de obra? Ele falou: faço R$700. Eu falei: eu não consigo pagar. Falei: Jesus, eu preciso ir embora. Um pouquinho mais cedo, antes de eu falar: Jesus, eu preciso ir embora, eu fui. Eu não tenho vergonha de falar, gente. Eu estava no banheiro, exercitando o número 2, e escutei uma voz falando assim: a obra já foi feita, você pode voltar. Glória a Deus. E aí eu fui e falei para Jesus: Jesus, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho como voltar, eu preciso voltar. E aí eu estava sentado lá para o lado de fora, numa área, conversando com a minha tia, e meu pai tinha chegado lá. E eu escutei outra voz dizendo assim: procura um desmanche por aqui. E aí eu levantei e falei: Senhor, eu vou procurar um lugar que desmonta carro, tem algum por aqui? Aí meu pai falou assim: ó, você vai descer dessa rua aqui, vai virar à sua esquerda, tem uma rota, de frente um hospital materno infantil, você vai descer até a última rua. Eita, meu Deus. E aí eu chegando, andando de pé, porque não tinha como ir. Eu fui de pé, eu acho que eu andei mais ou menos 2 quilômetros de pé ou mais. Acho que estava uns 2 quilômetros. E aí eu olhei assim para o lado esquerdo. Lá na frente eu vi um monte de carro. E aí eu cheguei lá e falei para o rapaz: aqui você tem uma peça, a bomba da direção do soldeiro. E ele falou assim: eu não tenho essa peça. Mas deu uma chegada no da frente, porque lá vocês têm. Mas talvez não tenha também, porque eu nunca vi ele desmontando o sandeiro. E eu falei: mas eu vou lá assim mesmo. Fui. A hora que eu cheguei lá, eu falei com o rapaz, o nome dele até Mateus. Falei para ele: olha, você tem a bomba da direção do sandeiro? E ele foi e falou: olha, do sandeiro eu não tenho, mas eu venho do lobo. E o lobo é da mesma linhagem. Da mesma linhagem, do mesmo espécie. Glória a Deus. E aí ele foi e falou: ele é 1.6. Eu falei: é desse mesmo que eu preciso. E aí ele pegou essa peça, trouxe. E aí ele falou para mim assim, e eu perguntei qual o valor. Ele falou assim: é 400, mas eu vou fazer o seu 300. E eu fui e falei para ele assim: não, eu não tenho 300, só tenho 250. Eu quero que você preste atenção, irmão, para você ver o que Deus faz na vida das pessoas. Daqueles que está disposto a fazer a sua vontade. Eu falei: eu não tenho 300, só tenho 250. Ele falou: leva, semana que vem você me paga. E eu virei para ele e falei assim: irmão, eu não moro aqui nessa cidade, eu moro em Aparecida de Goiânia. E ele falou assim: leva assim mesmo, semana que vem você arruma o dinheiro e me paga. E eu glorifiquei a Deus naquele momento, porque sabendo eu que foi Deus que preparou o coração daquele homem para vender essa peça. Glória a Deus. Ter feito até mais barato, porque o outro tinha cobrado R$700. Então, irmão, você que tem algo a pedir para Deus, faça, mas faça com sinceridade. Porque o Senhor, Ele sonda e conhece o coração de cada um. Ele sonda e conhece, sabe as necessidades de cada um. Verdade, glória. E aí eu ia vir embora. Eu comprei a peça, levei, montei. Eu ia vir embora de manhã no sábado. Lá caiu uma chuva muito forte na sexta-feira. Na quinta-feira nós levamos a minha tia lá na igreja lá, ela reconciliou. Glória a Deus. Na sexta-feira nós fizemos um culto lá na casa dela. No sábado eu ia sair de madrugada. E aí deu essa chuva muito forte. Eu fui levar meu pai lá na casa dele. E aí eu falei: amanhã de madrugada eu vou embora. E aí ele foi. A hora que eu deixei na casa dele, assim, ele me contando depois. Eu deixei na casa dele que eu fui embora.
Ele disse que viu, ele viu em visão uma carreta me pegando na estrada. E aí eu, com aquele pensamento de vir embora de madrugada, o Senhor me fez dormir um sono pesado. E os dias que eu fiquei lá, eu não estava conseguindo dormir. Na sexta-feira para sábado, eu tive um sono pesado, que eu acordei às 8 horas da manhã. E depois ele foi lá e falou, de manhã ele foi lá, pensando que eu tinha ido. E ele chegou até adivinhou, falou assim: meu filho, a hora que você saiu de lá de casa, a hora que você saiu lá de casa, eu vi essa visão e eu comecei a orar. Não dormi a noite. Não dormi a noite direito, levantei várias vezes à noite orando para Deus, para Ele não deixar você sair de madrugada. Porque Deus me mostrou, Ele livrou você de um acidente na estrada. E eu não sabia que Deus estava ainda trabalhando na minha vida. Glória a Deus. E eu sei que Deus, Ele está trabalhando e ainda está trabalhando. Glória a Deus. E a hora que eu vi que eu saí depois do almoço, eu vim devagar. E mesmo assim eu ainda quase cochilei na direção. Porque eu tinha comido, a minha tia falou que tinha feito uma canela amarela, um frango perdido. E eu comi demais e aquele trem me deu sono no meio da estrada. E aí eu tinha trazido uma garrafa, estava empedrada, coloquei lá no carro. E falei, eu vou tomando essa água na estrada. Só que estava empedrada, falei, ela vai descongelando e eu vou andando. Eu estava devagar, não estava correndo não. Estava correndo em torno de 100, 90, 100 minutos, bem rápido. E aí eu comecei a cochilar, acordei, assim, o carro já estava começando a sair da pista. O Senhor me acordou. Eu desci do carro, peguei essa água, coloquei do lado. Aí eu passei a mão assim nela, do outro na garrafa, molhou a mão, e eu passei aqui assim, o sono sumiu, e aí eu fui embora. Glória a Deus. Desde a ida até a vida eu percebo a mão de Deus cuidando de mim. Glória a Deus. E Ele cuida de você também, é só você crer. Ele cuida como a galinha cuida dos seus pintinhos. Ele coloca debaixo das asas e te guarda, te livra, te protege todos os dias. Glória a Deus. Nós já vamos estar entrando no ato da ceia. Que agora? Já? Amém. Abra sua Bíblia. Eu não podia deixar de falar isso para vocês. Glória a Deus. Irmãos, eu vou falar aqui. Glória a Deus. Eu quero que, por favor, uma pessoa que tiver com a Bíblia, vai abrir. Em Marcos eu já estou, Marcos 26, 17. Outra pessoa vai abrir Lucas 22, 7, 23. Outra pessoa vai abrir lá em Êxodo capítulo 12. Entenderam? Glória a Deus. O Mateus já está aberto. Aí um vai abrir Lucas 22, 7. Outro vai abrir em Êxodo capítulo 12. Amém? Êxodo capítulo 12 já abriu. Lucas 22 já abriu. Amém. Então, se você puder ficar sobre os pés. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou
estar lendo Mateus 26, Mateus capítulo 26, no verso 17. Aí o próximo, eu vou parar, eu vou ler um pedaço. O próximo vai estar lendo Lucas. Amém? E depois nós vamos estar lendo Êxodo. Para nós entendermos o porquê que foi constituída a ceia e para quê. Amém? Amém. Então vou ler no 26 de Mateus. E no primeiro dia da festa do Pão Asmo, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e disse-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade digo que em um de vós me há de trair. E eles entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu? E ele respondeu dizendo: o que me meter comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai acerca dele. Está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que este homem, se não houvesse nascido. E eu esqueci de falar, outro que puder abre João 13 para mim, por favor. Vai lá. Glória a Deus. Próximo, Lucas. Os discípulos preparam Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que comamos. E ele perguntou: onde quereis que preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaço, um cenário habilitado, ali fazer os preparativos. E tudo e encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Amém. Próximo. Êxodo. João 13. É o Êxodo. Em João 13. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vós será o princípio dos meses, este vós será o primeiro dos meses do ano. Falei toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome só um, com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomará do sangue, e pô-lo-ão em ambas as umieiras e a verga da porta, para casa, e comerão. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães, asmo. 13.
Vamos. Vamos ler? É que é que vai assim? Até o 7. Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, o traíste. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus, ia para Deus. Levantou-se do céu, tirou os vestígios e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou águas numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugando-os com a toalha como estava cingido. E aproximou-se, pois, Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus: Disse-me, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amém. Pastor, Pastor, por que o senhor colocou tanto texto para a gente ler? Nós sabemos que a Bíblia, quando tem um texto acima de 4 na Bíblia, ela é uma lei, ela é uma doutrina, ela é uma regra de fé. Por que leu o Novo Testamento e o Antigo Testamento? Nós precisamos saber o porquê que foi constituída a Páscoa. A Páscoa ela foi constituída, o povo de Israel ainda estava no Egito. O povo estava na escravidão. E o Senhor fechou o coração de Faraó, endureceu para não deixar o povo ir. Por quê? Porque eles tinham outros deuses. Mas Deus queria mostrar para Faraó quem era Deus verdadeiro. E com isso Deus mandou as 10 pragas. E na última praga, que foi essa que o irmão Diogo mencionou, Deus deu uma ordem para o povo de Israel: olha, hoje à noite vocês vão matar o cordeiro, vai comer com pão aso, vai comer com ervas amargas, e hoje vai ser o primeiro mês, quando vocês saírem, todos os anos, nessa mesma data, vocês vão celebrar a Páscoa. Vai celebrar, vai lembrar que eu tirei vocês do Egito, da casa da escravidão, com a mão forte, que destruí quase todo o Egito. Acabei com as riquezas do Egito, porque as pragas que vieram do Egito, ela destruiu o Egito. Então, assim, praticamente aniquilou o Egito. Então, com isso, Deus mostrou para os egípcios que Ele era e sempre será o único Deus verdadeiro. Glória a Deus! Quando, já no Novo Testamento, Jesus vem para resgatar os seus, fazendo o mesmo ato. Mas como? Ele não matou o cordeiro. Não, Jesus agora é o cordeiro. Jesus agora iria ser sacrificado pelo pecado da humanidade. Então Jesus, ele prepara uma mesa para jantar com os seus discípulos. Hoje nós não celebramos esse jantar, nós celebramos, comemos um pedaço de pão e tomamos o suco, que representa, não que é, representa o corpo e o sangue de Cristo. Então, aquele tempo, Jesus manda os seus discípulos: olha, vai na cidade. Por quê? Porque Jesus não estava na cidade, estava
evangelizando, estava pregando, estava ensinando. Vai na cidade, lá na cidade vocês vão encontrar um homem, algumas bíblias falam assim, vão encontrar um homem com um jarro de água. É sobrenatural. Porque a Bíblia, no Velho Testamento, ele vem nos dizer que quem carregava água era só a mulher. A mulher que iria buscar água para levar para casa. Elas que carregavam o jarro. Mas só porque algumas Bíblias, algumas traduções, vocês vão ver Jesus falando isso. Vocês vão chegar na cidade e lá vocês vão ver um homem carregando um jarro de água e vocês vão seguir ele. E lá ele vai entrar numa casa e vocês vão falar para ele, para o dono da casa, o mestre que enviou. Aonde ele vai preparar a ceia. Por quê? Porque tudo estava já preparado. Deus já tinha colocado aquela pessoa para estar dando, compartilhando aquele espaço para celebrar a ceia. Que era a festa do pão ázimo. Alguma Bíblia vai falar, festa do pão ázimo. Era ázimo. Glória ao pão ázimo, pastor. Por quê? Porque o pão ázimo não tinha fermento. Eles não podiam comer pão com fermento. Era pão, feito pão sem o fermento. Assava aquela massa e ela não crescia, ela ficava só aqui. Era pão ázimo sem fermento. Então eles comiam esse pão com erva amarga. E algumas não. A Roma mudou algumas coisas. Porque você vê que no dia de Páscoa nosso é comemorado com o ovo de Páscoa, que não tem nada a ver. Verdade. Um coelho. Só que a origem da Páscoa é pão ázimo, cordeiro e erva amarga. Para lembrar do que eles passaram no Egito, nessa casa da escravidão. Um povo sofrido, um povo que padeceu, um povo que ali viveram 400 anos na escravidão, até eles voltarem para Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós estamos passando por dificuldades, por aflições, ou até mesmo por adversidades, porque nós não queremos voltar para Deus. Olha, tá bom, eu estou tranquilo, estou acomodado. Eu falei isso lá na igreja em Rio Verde. Nós precisamos sair do conforto para o desconforto. Aonde você está confortável? Você que está sentado, está confortável nessa cadeira? Tá? Então muda de cadeira, porque está errado. Tem que estar desconfortável. Glória a Deus. Está errado. Tem que estar desconfortável. Por quê? Porque quando eu estou desconfortável, eu procuro Jesus, muda meu cativeiro. Jesus, muda minha história. Não é assim? Toda vez que estamos com problema, nós lembramos de Jesus. Jesus faz isso, Jesus aquilo, Jesus não é assim. Então nós precisamos estar sempre assim. Porque enquanto nós vamos estar assim, nós vamos estar lembrando Jesus dentro de mim. Jesus, estou orando já tem 10 anos, Jesus. Escuta minhas orações. Jesus, olha para mim, Jesus. Eu preciso arrumar um carro. Eu preciso arrumar uma casa. Eu preciso, Senhor Deus, ser abençoado. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Quando nós estamos no conforto, ou até mesmo sentado no sofá, vendo uma TV, mexendo no celular, nós lembramos disso? Não. Porque nós estamos tranquilos. Por isso nós precisamos estar arrochados para estar lembrando. E quando Jesus, ele, deixa eu ver aqui que minha hora já. Quando Jesus ele celebrou a Páscoa,
Bíblia diz que ele diz que eles se levantaram e saíram louvando o Senhor e foram para o monte orar. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo cada dia mais para perto da vida de Cristo. Se você ainda não reconciliou com Jesus, atente, porque ainda tem tempo de chegar a Jesus, porque vai chegar dias que nós não vamos conseguir, vai chegar dias que não vai ter oportunidade, vai chegar dia que nós vamos ter que lutar, sem a fé que hoje nós temos a oportunidade de ter, e deixamos de lado. Amém? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Nós já vamos entrar no ato da ceia. Glória a Deus. Glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Cabelo lá para as suas mãos lá e vem com a tua boca. Glória. Todos encontraram? Amém. Amém? Abriram a Bíblia? Encontraram? 1 Coríntios capítulo 11, no verso 17, diz a palavra do Senhor assim: glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 17. Vamos estar lendo? Eu vou começar lá no 17, irmão, para nós entendermos o porquê que Paulo escreveu esse tema nesta carta aos Coríntios. Glória a Deus. Amém. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajunteis, não para melhorar, senão para piorar. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais da igreja, há entre vós dissensão, e entre parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajunteis no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Irmão, eu só quero perguntar um negócio aqui. A ceia é santa ou não é santa? Sim. Não é. A Bíblia não fala que ela é santa. É ceia. Ceia do Senhor. Ceia do Senhor. Nós é porque nós colocamos santa ceia. Acrescentamos a santa. Mas é ceia do Senhor. Olha aqui, ó. Olha o que diz no 20.
De sorte que quando vos ajunteis neste lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Amém? Vamos seguir. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvo-vos-ei nisto, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Nós vamos agora apresentar o pão. Glória a Deus. E tendo dado graça, outra coisa que eu também quero ensinar para vocês. A ceia, ela não é consagrada. Tem muita igreja que fala assim, nós vamos consagrar a ceia. A ceia, ela não é consagrada. Ela é apresentada. Jesus deu graça pela ceia. Ele é ceia, Senhor, obrigado por estar participando. Nós precisamos conhecer. Por isso que nós padecemos por falta de conhecimento. E a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia que ensina tudo para o homem. Por isso tem muitos que padecem por não conhecer as Escrituras. O próprio Deus diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Amém? Então vamos lá. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Por que Jesus falou isso, pastor? Porque Jesus, ele foi chicoteado, foi furado, foi cortado a carne. Qual é cortado o pão? O pão não faz um corte em cima dele? Para ele abrir quando vai assar? Não é assim? Todo pão é assim. Então Jesus, ele foi cortado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi furado por amor de você e de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Semelhantemente, depois de ceiar, o que é a ceia, irmãos? O que é a ceia, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém nessa igreja? Acabou. Glória a Deus. Tem alguém nessa igreja? Sim. Então o que é a ceia? É o pão, irmão. Depois de ceiar, depois de comer o pão. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Depois de comer o pão, depois de cear, depois de comer o pão, a ceia é o pão. Agora você está sabendo. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu acho que o povo foi embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Está aqui? Firme? Firme. Amém. Então, repito. Depois de cear, o que é a ceia? Pão. Pão. Depois de comer o pão, ele pegou o cálice. O que é o cálice? Suco da uva. E esse cálice, ele representa o que? A nova aliança. Por que eu não posso ficar sem ceiar? Porque você faz, toda vez que você ceia, você faz uma nova aliança com Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso ceiar. Tá bom, bateria? Eu preciso ceiar. Eu preciso participar. Mas se eu ver
que eu não estou apto, não sou eu, pastor Fernando, ou pastor vice, que é o Walter, ou qualquer outro pastor, ou missionário, ou diácono, que vai falar para você: olha, você não pode cear, porque você está em pecado. Eu nunca vou falar isso. Por quê? Porque Paulo ainda diz assim: se você se examinar a si mesmo, você que vai olhar em você e ver se está apto a se tomar ou participar. Nós falamos tomar, mas não é tomar, é comer, depois que toma. Você vai examinar a si mesmo e dizer: Jesus, eu estou. Verdade, olha. Jesus, eu estou apto a participar. Por quê? Porque você, se examinando a si mesmo, nem o próprio Jesus vai te julgar no final. Porque você que vai falar: não, eu estou. Não, eu não estou. Eu não estou bem. Eu não posso. Eu não estou apto. Eu não. Ou então sim. Amém? Amém. Já não posso mais demorar, porque minha hora já passou. Olha, Deus. O pastor Moacir, o pastor Walter vai apresentar o pão e o cálice. Olha, Deus. Irmãos, me perdoe, eu já entrei na palavra e não apresentei. Está hoje conosco as famílias. Irmão Diogo, ele e a sua família veio nos visitar hoje. E a irmã Edivânia? Glória a Deus. Que diremos, e também a família do meu irmão, minha cunhada, meus filhos. Ô, glória. Ei, Não, mas não, você vai pegar daqui. Você já é daqui. Então tá bom, o Rony e a sua família. ei, seu Sabe irmão. apresentar, ele já é daqui. Que diremos para eles? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama vocês. Pode ver. Traga mais. Amém. Pode ficar à vontade. Glória a Deus. Vamos.